Olá, bem-vindo à Bíblia Católica. Gênesis capítulo 45. Então José não pôde se conter diante de todos os homens de seu séquito e gritou: Fazei sair a todos de minha presença. E ninguém ficou junto dele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Mas ele chorou tão alto que todos os egípcios o ouviram, e a notícia chegou ao palácio do faraó. José disse a seus irmãos: Eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não puderam lhe responder, pois estavam conturbados ao vê-lo. Então disse José aos seus irmãos: Aproximai-vos de mim. E eles se aproximaram. Ele disse: Eu sou José, vosso irmão, que vendeste para o Egito. Mas agora não vos entristeçais, nem vos aflijais por me terdes vendido para cá, porque foi para preservar vossas vidas que Deus me enviou adiante de vós. Há 2 anos, com efeito, que a fome se instalou na terra, e ainda haverá 5 anos sem semeadura e sem colheita. Deus me enviou adiante de vós para assegurar a permanência de vossa raça na terra e salvar vossas vidas para a grande libertação. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, mas Deus, e ele me estabeleceu como pai para o Faraó, como senhor de toda a sua casa, como governador de todas as regiões do Egito. Subi depressa à casa de meu pai e diz-lhe: Assim fala teu filho José. Deus me estabeleceu senhor de todo o Egito. Desce sem tardar para junto de mim. Tu habitarás na terra de Gesem e estarás junto de mim. Tu, teus filhos, teus netos, tuas ovelhas e teus bois, e tudo que te pertence. Ali eu te manterei, pois a fome durará ainda 5 anos, a fim de que não fiqueis na indigência, tu, tua família e todo o que tens. Vedes com vossos próprios olhos, e meu irmão Benjamim, vê que é minha boca que vos fala. Narrai a meu pai toda a glória que tenho no Egito, e tudo o que vistes, e apressai-vos em fazer meu pai descer para cá. Então ele se lançou ao pescoço de seu irmão Benjamim e chorou. Benjamim também chorou em seu pescoço. Em seguida, ele cobriu de beijos todos os seus irmãos e, abraçando-os, chorou. Depois disso, seus irmãos se entretiveram com ele. Que emoção agora ao poder se revelar a seus irmãos. Não, agora eu vou abrir meu coração, porque eu vejo que vocês se preocupam com Benjamim, eu vejo que vocês não tratam Benjamim como vocês me trataram, e não se preocupem, porque Deus me enviou à frente, porque Ele sabia desses anos de fome, e foi para preservar a terra, a nossa parentela, salvar o povo de Deus que Ele foi enviado na frente de todos. Então, José tinha 17 anos quando partiu. 13 anos depois, aos 30, ele foi feito governador. Com 7 anos de fartura, ele estava com 37. Com mais 2 anos, ele estava com 39. 22 anos depois, ele haveria de reencontrar o pai. 22 anos, às vezes você fala assim: quantos anos você tem? Ah, eu tenho tantos anos. Mas você fez há 6, 7, 8 meses atrás tantos anos. Então, eles não está contando os meses, mas vamos colocar aí entre 22 e 23 anos. Foi o tempo que José ficou longe de Jacó. A notícia de que os irmãos de José tinham vindo chegou ao palácio do Faraó, e tanto o Faraó quanto os seus oficiais viram isso com bons olhos. Assim falou o Faraó a José: Dize a teus irmãos: Fazei assim, carregai vossos animais e ide à terra de Canaã. Tomai vosso pai e vossas famílias e voltai para mim. Eu vos darei a melhor terra do Egito e comereis da fartura da terra. Quanto a ti, dá-lhes esta ordem: fazei assim: levai da terra do Egito carros para vossos filhos pequenos e vossas mulheres. Tomai vosso pai e vinde. Não tenhais nenhum pesar pelo que deixardes, porque será vosso o que houver de melhor na terra do Egito.
Assim fizeram os filhos de Israel. José lhes providenciou carros conforme a ordem do faraó e lhes deu provisões para a viagem. A cada um deles deu uma roupa de festa, mas a Benjamim deu 300 ciclos de prata e 5 roupas de festa. A seu pai enviou 10 jumentos carregados com os melhores produtos do Egito e 10 jumentas carregadas de trigo, pão e víveres para a viagem de seu pai. Depois despediu seus irmãos que partiram, não antes que lhes dissesse: Não vos exciteis no caminho. Eles subiram, pois, do Egito e chegaram à terra de Canaã, à casa de seu pai Jacó. Eles lhes anunciaram: José ainda vive, é ele quem governa toda a terra do Egito. Mas seu coração não palpitava, pois ele não acreditava. Entretanto, quando repetiram todas as palavras que José lhes dissera, quando viu os carros que José enviara para levá-lo, então reanimou-se o espírito de seu pai Jacó. E Israel disse: Basta, José, meu filho, ainda está vivo, que eu vá vê-lo antes de morrer. Pense na confusão. José? Peraí, José está morto. Não, pai, José está vivo, é governador do Egito. Vocês não me disseram que José estava morto? Vocês não trouxeram a manta dele suja de sangue, dizendo que um animal havia devorado? Tá, basta, chega de conversa. Jacó percebeu. Eu fui punido por Deus por todas as minhas transgressões contra meu tio Labão. Eu deveria ter pedido orientação de Deus e não ter colocado as minhas mãos para fazer as minhas próprias justiças. Então, chega de conversa. Vamos agora ver José antes que eu morra e não possa vê-lo mais. Capítulo 46. Israel partiu com tudo o que possuía. Chegando a Bersabeia, ofereceu sacrifícios ao Deus de seu pai Isaque, e Deus disse a Israel numa visão noturna: Jacó, Jacó. E ele respondeu: Eis-me aqui. Deus retomou: Eu sou eu, o Deus de teu pai. Não tenhas medo de descer ao Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Eu descerei contigo ao Egito, eu te farei voltar a subir, e José te fechará os olhos. Jacó partiu de Bersabeia, e os filhos de Israel fizeram seu pai Jacó, seus netos e suas mulheres subir nos carros que o faraó enviara para levá-los. Eles tomaram seus rebanhos e tudo o que tinham adquirido na terra de Canaã e vieram para o Egito. Jacó e todos os seus descendentes com ele, seus filhos e os filhos de seus filhos, suas filhas e as filhas de seus filhos, todos os seus descendentes, ele os levou consigo para o Egito. Eis os nomes dos filhos de Israel que vieram para o Egito: Jacó e seus filhos, Ruben, o mais velho de Jacó, e os filhos de Ruben, Enoque, Falo, Esrom, Carmi. Os filhos de Simeão, Jamuel, Jamim, Aode, Jaquim, Soar e Saul, o filho da Cananeia. Os filhos de Levi, Gerson, Coate, Merari. Os filhos de Judá, Er, Onã, Selá, Farés e Zara. Mas Er e Onã morreram na terra de Canaã. E os filhos de Farés, Esrom e Ramul. Os filhos de Issacar, Tola, Fua, Jazube e Senrom. Os filhos de Zabulon, Sared, Elon, Jaelel. Esses são os filhos que Lia gerou a Jacó em Padã-Arã, além de sua filha Diná. Ao todo, filhos e filhas, 33 pessoas. Os filhos de Gade, Safon, Ragi, Suni, Ezebom, Eri, Arode e Areli. Os filhos de Azer, Jamine, Jesua, Jesuí, Beria e sua irmã Sara. Os filhos de Beria, Eber e Melquiel. Esses são os filhos de Zelfa, que Labão deu à sua filha Lia. Ela gerou esses para Jacó, 16 pessoas. Os filhos de Raquel, mulher de Jacó, José e Benjamim. José teve como filhos no Egito Manassés e Efraim, nascidos de Azenete, filha de Pentéfilis, sacerdote de On. Os filhos de Benjamim, Bela, Bocor, Asbel, Gera, Naamã, Eque, Ros, Mofim, Ofim e Arede.
Esses são os filhos que Raquel gerou para Jacó, ao todo 14 pessoas. Os filhos de Dan, Uzim, os filhos de Neftali, Jaziel, Guni, Jezer e Selém. Esses são os filhos de Bala que Labão deu à sua filha Raquel. Esses ela gerou para Jacó, ao todo 7 pessoas. Os que vieram com Jacó para o Egito, seus descendentes, sem contar as mulheres dos filhos de Jacó, eram ao todo 66. Os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram em número de 2. Total das pessoas da família de Jacó que vieram para o Egito, 70. Jacó enviou Judá na frente a José para que este comparecesse diante dele em Gesem, e eles chegaram à terra de Gesem. José preparou seu carro e subiu ao encontro de seu pai Israel em Gesem. Ao vê-lo, lançou-se ao seu pescoço e, beijando, chorou longamente. Israel disse a José: Agora posso morrer, depois que vi teu rosto e que ainda estás vivo. Então José disse a seus irmãos e à família de seu pai: Vou subir para comunicar ao Faraó e lhe dizer: Meus irmãos e a família de meu pai, que estavam na terra de Canaã, vieram para junto de mim. Estes homens são pastores, eles se ocupam com rebanhos e trouxeram suas ovelhas e seus bois e tudo o que lhes pertence. Assim, quando o Faraó vos chamar e vos perguntar qual a vossa profissão, vós respondereis: Teus servos se ocuparam de rebanhos desde sua mais tenra idade até agora, tanto nós como nossos pais. Deste modo, podereis permanecer na terra de Gesem. Com efeito, os egípcios têm horror aos pastores. Uma grande confusão. Os irmãos que vendem o irmão, o pai que ficou sem o filho, depois ficou sem o outro, e numa reviravolta, José está vivo, nós estamos aqui, José manda o senhor ir lá para o Egito. Uma confusão enorme. Mas quando você vê tudo enrolado, não tem solução para a coisa, saiba que para Deus nada é impossível. Então, tudo está no controle de Deus. Até a mãozinha que nós damos para Deus, ele reverte em bênção. Não era para os irmãos terem vendido José, mas Deus permitiu, porque eles precisavam de uma correção. Assim como José foi mudado, para de entregar seus irmãos, para de ser linguarudo, para de falar o que não deve. Então, naquele momento em que a mulher de Potifar, não, venha, fique comigo, José falou, não, meu senhor me deu ordem para tudo, menos sobre você. E foi embora, largou a túnica, e ela o acusou de sedução. Olha, ele me seduziu, ele não sei o quê. Foi para onde? Para a prisão. Ele podia ter falado para Potifar, não, Potifar, a sua esposa veio falar isso e isso para mim. Mas não, ele ficou calado. Como já falei lá atrás, era um casamento, ele poderia destruir um casamento. A raiva das pessoas poderiam se multiplicar em cima dele. Então ele ficou o quê? Calado. Foi para a prisão? Calado. Assim como Jesus foi para o madeiro? Calado. José também estava calado, mas Deus fez o quê? Que o carcereiro mor visse graça em José e o tratasse muito bem. E aí então, no momento de Deus, José, agora você vai sair daí para ser governador. E olha, os teus irmãos estão chegando. Veja o que você vai fazer. Não, eu tenho que saber como que eles tratam o meu irmão mais novo, se ele está vivo, se ele está sendo maltratado, como que está o meu pai depois de tudo que aconteceu. E os irmãos ficaram naquela. E agora? Nosso pai vai morrer. Não, temos que trazer Benjamim. Não, aquele homem não quer nos ver, aquele homem nos maltratou. Por quê? Olha, estamos pagando pelo que fizemos a José. Consciência, né? Então, tudo no seu lugar. Não vamos mais maltratar José. Não vamos fazer com Benjamim o que fizemos com José. Olha a situação, olha o estado de nosso pai. Nosso pai quase morreu por irresponsabilidade nossa. Então, nesses anos que se passaram, vamos arredondar para 22, nesses anos, e muitas coisas eles pensaram, muitas coisas eles mudaram.
e mudaram para melhor.